Então, o Evangelho segundo Lucas, quantos acharam? Diz glória a Deus. Versículo 54, amém? Tiagão, está comigo? Na mídia? Amém? Bota na NAA, por favor. A pastora vai acompanhar aqui em cima, pastora, acompanha aqui para mim. NAA. Gente, pastor, pensa no pastor. Eu falei para todo mundo comprar a Bíblia NVT, amém? Agora eu estou na NAA, amém? Que bom que você vai comprar todas as Bíblias, vão ter todas elas para você, amém? Gente, eu estava com hoje de manhã eu vim para ministrar na escola bíblica dominical. Eu e a pastora, a gente conseguiu se mudar. Gente, outra coisa que eu vou falar com vocês é um desafio mudar. Eu não desejo isso para a vida de homem nenhum, amém? Nenhum. 4 dias acordando 5:30 da manhã, 5 horas da manhã, e dormindo 2 horas da manhã. E até agora ainda não está 100%, ainda falta botar a bendita das cortinas lá em casa. E é engraçado porque quando você começa a fazer algumas mudanças, você começa a ver que você tem algumas coisas que você não usava. Posso ouvir um glória a Deus? Talvez Deus vai começar a fazer algumas mudanças para você começar a usar aquilo que Ele te deu e você deixou o quê? Guardado. Quer que eu te dê um exemplo de algumas delas? A espada que Davi ganhou quando ele derrotou Golias. Davi só usou a espada quando ele estava mudando, quando ele estava saindo, quando ele estava transicionando. Se ele permanecesse no mesmo lugar, preste atenção. Hoje de manhã, eu estava preparando o estudo da escola bíblica dominical. Eu ganhei uma Bíblia, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi no condutor em que Vitinho era do condutor. O pastor lembra? Amém? E essa Bíblia é maravilhosa, gente. É uma Bíblia das melhores Bíblias de estudo que tem, o estudo Genebra. E eu tenho ela lá e eu quase não usei essa Bíblia. E aí, eu estava lá sentado hoje meditando. Eu falei assim: vou pegar uma Bíblia de estudo para eu dar uma estudada em Romanos. E quando eu peguei a Bíblia Genebra, eu estava lá lendo a Bíblia novinha. E aquilo começou a reverberar dentro de mim. E a gente, uma Bíblia, ou seja, a gente já está acostumado. E Deus tem hora que movimenta para você olhar para outras coisas, enxergar outras coisas, ser inspirado por outras coisas. Vocês vão para Curitiba no nome de Jesus, amém? Eu libero essa palavra sobre a vida de vocês no nome de Jesus. Isso vai se conformar. Primeiro, e detalhe, você quer, ela ainda está em dúvida, mas o Espírito Santo vai falar no coração dela, amém? Ela vai falar, e vai ser assim, porque às vezes eu quero, às vezes a pastora quer e eu estou em dúvida, amém? E aí a pastora fica em oração, em sabedoria, daqui a pouco vai o Espírito Santo fala comigo e vai. A gente morava numa casa, no condomínio, e vagou uma casa, 2 na frente da nossa. E eu não estava em paz ainda com aquilo. A pastora falou comigo, não estava em paz, mas a pastora estava orando, falando: Senhor, convence meu marido, convence o marido. Quando falou, eu falei assim: não. E aí eu cheguei para a pastora, e até porque também o valor era além do nosso orçamento. Eu falei assim: pastora, eu acordei de manhã, orei, o Espírito Santo falou comigo assim: vai lá e oferece o que vocês podem dar. E aí, olha só, eu falei com a pastora, falei: pastora, liga agora para a proprietária e oferece o valor que a gente pode. Quando a pastora ligou para a proprietária falou assim: eu estava em oração, e o Espírito Santo falou comigo que essa semana vocês iriam entrar em contato comigo, e o valor que vocês me oferecessem era o valor que eu tinha que aceitar. Então eu creio que no nome de Jesus tem isso, amém? Hoje você está em oração, o Espírito Santo vai falar no coração dela, no momento certo, na hora certa, e o Espírito Santo vai convencer, e não vai ter tristeza, vai ser alegria, e vocês vão viver no nome de Jesus. Vai dar trabalho, amém? Porque isso não isenta, amém? Trabalho vai dar, mas Deus vai lá e confirma no nome de Jesus, eu creio. Vamos lá para a leitura da palavra de Deus. Abre para mim, pastora, até porque eu quero terminar o culto 8:30. Você topa? Vocês querem mais? Se prepare, gente. Ó como é que a igreja está cheia. Eu já estou pensando o seguinte: semana que vem ter 2 cultos. Você topa? Você topa? 2 cultos, pastora. Já estou aqui tendenciado a isso. 5 horas, amém? Olha só, 5 até 6:30, amém? O outro vai começar às 7 horas, meia hora de intervalo, de 7 a 8:30, tá bom para você? Amém? Amém? Fechou? Calma, eu tenho que ouvir Jesus falar no momento certo. Mas se vocês já aceitaram, já está bom, em nome de Jesus. Abre para mim, pastora, vai lá. A partir do verso 54, vamos lá. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Sumo sacerdote, amém? Vamos começar aqui a falar sumo sacerdote. Na casa do sumo sacerdote, amém? Quem era o sumo sacerdote naquela época? Quem? Caifás. Era Caifás?
Abre Lucas capítulo 3, verso 2 para mim, rapidinho. Lê, pastora. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Segura. Então não era um sacerdote, eram o quê? 2 sacerdotes. Tem alguma coisa errada aí? Tem. Guarda isso no seu coração. O mais nem sempre significa ser a vontade de Deus. Olhando dentro da nossa perspectiva humana, se você tem um sumo sacerdote, tá bom, 2 então, melhor ainda, amém? Mas tem coisas e princípios que não é mais, é um. Não existe na Bíblia nenhuma outra perspectiva. A Bíblia diz que existe um sumo sacerdote, amém? A linhagem levítica, ela só dá um sumo sacerdote. Só que a gente está vendo justamente um problema dentro desse lugar. Nós estamos vendo aqui um problema, um conflito sacerdotal. Sabe o que está acontecendo aqui? A casa é de Caifás, mas Anás manda também. Será que não está acontecendo isso também, trazendo para a nossa reflexão? Será que dentro da nossa casa, pastora, a gente é o dono, mas quem manda é outra pessoa? Será? A Bíblia vai dizer que um reino dividido ele não subsiste. E a gente precisa trabalhar de forma plena. A gente está vendo aqui um grande problema dentro dessa linhagem sacerdotal. Nós não temos um sacerdote. Pastor, não. Deus não tem, Deus faz com nada. Deus não precisa de mais. Deus precisa daquilo que é justo. Deus precisa daquilo que é certo. Deus quer levantar uma geração que acredita que não é pela quantidade, mas é pelo propósito. E digo para vocês, um reino, sabe, um sacerdócio que tinha 2, e nenhum dos 2 estavam cumprindo o propósito certo, porque foram eles que condenaram a Jesus, foram eles que não tiveram o discernimento espiritual. Mas, escuta uma coisa, mesmo dentro daquele cenário caótico, a palavra de Deus, ela estava ali, porque a Bíblia diz que a palavra veio a João. A palavra veio a quem? Fala comigo, João. Mas João também era filho de sacerdote, amém? Só que João caminhava dentro da direção de Deus. Então a gente precisa entender isso, gente. Guarda isso no nome de Jesus. Não é título, não é pelo muito, mas é pelo propósito. Eu quero liberar essa palavra para a vida de vocês no nome de Jesus. Não, vamos trabalhar, vamos entender, sabe, a direção de Deus. Vamos parar de andar divididos por todo e qualquer vento de doutrina. Vamos andar de acordo com aquilo que é certo. Eu fico olhando, é mais difícil cumprir o simples do que o complexo. Jesus não colocou nenhuma questão para a gente caminhar e viver em complexidade, pastora. Ele nos deu em simplicidade. E nós somos uma geração que tem dificuldade de viver aquilo que é simples. Se nós colocarmos em prática aquilo que é simples, nós vamos desfrutar do melhor de Deus. E tem hora que a gente está falando, não, Deus, eu preciso de mais, não. Olha aqui, a gente está vendo aqui que num lugar onde tem um sumo sacerdote, tinha 2, que 2 não valiam 1. Que 2 estavam perdidos. Que 2 estavam, infelizmente, olhando para os seus desejos, olhando para as suas vontades, estavam cheios de ciúme, capricho, e não queriam viver a vontade de Deus. Amém? Continua lendo para mim no nome de Jesus, pastora. Ele percorreu toda a região. Não. Lá, volta lá, Lucas capítulo 22, verso 54 ainda. 54 ainda. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Já falei, agora continua. Pedro seguia de longe. Marca aí, circula aí na sua Bíblia aí, seguia de longe. Circula aí, seguia de longe. Gente, a gente não tem consciência do quanto é perigoso a gente seguir Jesus de longe. A distância, ela nos faz viver tudo aquilo que vai nos afastar do propósito de Deus. De nada adianta nós sermos chamados para algo e nós seguirmos a Jesus de longe, e nós vivemos fora do propósito. O que eu consigo ver que existe uma geração que consegue. O problema, pastor, não é nós estarmos longe por causa de um problema, é nós nos colocarmos longe por causa dos nossos compromissos, pastor. Nós somos uma geração, eu estou me incluindo, nós somos uma geração que nós temos dificuldade de andar perto de Jesus. Nós pedimos muitas coisas a Deus, e tudo que nós pedimos para Deus acaba sendo um motivo para nós nos afastarmos de Jesus.
Pedro seguia de longe, e vou falar para vocês, o que Pedro tinha era uma palavra. Jesus liberou uma palavra sobre ele: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro tinha uma palavra sobre a vida dele, dizendo o seguinte: ei, eu criei expectativa sobre você, Pedro, sobre o que você vai viver. Mas Pedro mesmo assim decidiu que seguir de longe. Nós não podemos ser uma geração que segue de longe, nós precisamos ser uma geração que segue de perto. Só que seguir de perto traz o que? Risco. E hoje eu consigo perceber que nós somos uma geração que não quer seguir, que não quer correr risco. A gente quer segurança, mas o Evangelho, presta atenção numa coisa: o Evangelho é um lugar de risco, amém? O Evangelho é um lugar de risco, não é um lugar de segurança. O Evangelho é um lugar onde nós somos levados ao matadouro todos os dias. O Evangelho é um lugar onde nós vamos ser confrontados, onde os nossos desejos, eles vão ser colocados de lado, em detrimento da vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Eu sei que vai ter metade. Pastora, vamos rever esse negócio do culto, porque pelo que eu estou pregando, eu acredito que a metade não vai vir, porque eu não estou pregando aquilo que você quis ouvir. Porque é assim. Mas essa é a mensagem que Jesus tem mandado a igreja pregar nesse tempo. Não é a mensagem que te agrada, mas é a mensagem que tem propósito para mim e para você, para que a gente possa viver. Então Pedro seguia de longe, e olha o risco que você tem de seguir de longe. Continua, pastora, verso 55 agora. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos. Segura, pastora. Quando fizeram o quê? Acenderam um fogo no meio do pátio. O que aconteceu? E se assentaram juntos. Quem? Pedro. E tomou o quê? Lugar entre eles. Pedro estava longe de Jesus, mas quando acenderam o fogo, Pedro foi para perto da galera. Pedro tinha problema de andar perto de Jesus, mas Pedro tinha facilidade para estar perto de quem andava com fogo. Mas escuta uma coisa: esse não é o fogo que nós, queremos ou deveríamos estar. Esse é o fogo, pastora, é o fogo, sabe o que? Do conforto. Esse é o fogo do coleguismo. Esse é o fogo da conveniência. É o fogo que atrai Pedro e afasta ele mais de Jesus, pastora. É o fogo das necessidades. Gente, quem é que está? Será que sou eu que estou sentindo frio nesses dias? Amém? Só eu ou você está sentindo frio? Amém? Já quero convocar a igreja, amém? Já estamos recebendo a campanha dos agasalhos. Amanhã vou me programar para estar indo no centro de Alcântara para a igreja que você congrega, que você dizima, comprar os cobertores. Já recebi as notícias ali que tem os cobertores. Andrezinho falou comigo lá numa loja lá. Vamos estar comprando alguns cobertores, amém? Para a gente estar ajudando esses nossos irmãos que estão em situação de rua, amém? Mas eu quero também pedir para a igreja, nessa semana, no próximo culto de quarta-feira, no seu condutor, você também pode levar para o seu condutor, amém? O seu condutor vai trazer para cá, e nos próximos cultos de domingo, você trazer um agasalho, você trazer um cobertor, para a gente poder ajudar, porque realmente está frio. Hoje de manhã, enquanto eu acordei, estava orando, sabe, a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim: vocês precisam ajudar aqueles que estão em situação de rua. Então, quero convocar a igreja para também estar ajudando. A igreja, através dos dízimos e ofertas, vai amanhã comprar alguns cobertores, amém? Mas eu também quero contar com a sua generosidade. Vai lá, olha um cobertor, olha um casaco que você tem, amém? Mas, gente, por favor, não vai mandar cobertor furado, casaco rasgado, amém? Se for para fazer isso, de verdade, com todo amor e carinho, não precisa dar não. Também, eu sei que às vezes, pastor, eu não tenho, amém? Quem não tem, a igreja vai estar, mas se você tiver 3 lá, 2 lá, pega um, abençoa, amém? Vamos ajudar, eu tenho certeza que nós vamos estar trazendo aí o conforto para os nossos irmãos. Mas voltando para a palavra de Deus, amém? O que estava acontecendo naquele momento? Estava frio. E Pedro, quando vê aquela fogueira acesa, ele não titubeou. Ou seja, a necessidade fez com que ele viesse a sentar naquela roda, pastora, para que ele pudesse de alguma forma ser aquecido. Nós precisamos ter um discernimento, porque a gente a todo tempo quer, pastora, essa rodinha que vai trazer para a gente, sabe o que? O acolhimento, pastora. Vai trazer para nós, sabe, o conforto, vai trazer para nós aquilo que a gente precisa. Cuidado com aqueles que acendem um fogo abrasador para trazer para você uma relativa segurança, quando na verdade isso vai trazer para você confronto, porque a gente vai ver dentro dessa roda que Jesus, no lugar aonde Pedro estava sendo aquecido, e ele recebendo, sabe, a direção, recebendo a nutrição para aquilo que ele precisava, Pedro negou Jesus pelo menos 3 vezes. Cuidado. Pessoas
que te entendem, pessoas que te ouvem, pessoas que te ajudam. Como assim? Que roda é essa que você senta, onde as pessoas conseguem te ouvir, onde as pessoas conseguem te ajudar, e nesse lugar você simplesmente sai do seu propósito, nesse lugar você simplesmente nega Jesus, nesse lugar você simplesmente se afasta da sua essência? Vamos começar a ter discernimento espiritual, vamos parar de ser menino e menina na fé, vamos parar de estar em crise. Oh pastor, mas eu fico sem jeito. Você fica sem jeito de falar não para algumas rodas, e vou dizer o seguinte: você não vai ter jeito de ir para o céu. Você fica sem jeito de contrariar alguns convites, e vou dizer para você, você vai ficar sem jeito, sem ambiente de chegar no céu, porque nesses lugares o que fazem, o que falam, sempre vai ser algo que vai contrariar a sua fé, que vai contra o lugar onde você está caminhando, que vai contra aquilo que é bom para você. Não era bom para Pedro negar Jesus, mas escute isso, ele estava no lugar, pastora, onde ofereceram para ele algo que iria o quê? Ser bom. Cuidado quando te oferecem, cuidado, igreja, não é pela primeira vez, não é a última vez que eu vou falar sobre isso. Cuidado com essas rodas, cuidado. Olha, friozinho, vem para cá. Ó, nessas rodas, amém, o confronto não vem. Eu te entendo, eu sei da sua necessidade. A igreja é muita cobrança. Olha, carregar Jesus é um fardo muito pesado. É isso. E daqui a pouco, quando você vai vendo, você está escorrendo pelas tangentes, você está escorrendo, daqui a pouco o que acontece? Você já está negando Jesus. Você já está deixando de servir a Jesus. Você já está, infelizmente, já está começando a desejar outras coisas. Porque na roda de Jesus tinha confronto, mas na roda de Jesus confrontava, não tinha ninguém bebendo, não tinha ninguém adulterando, não tinha ninguém com pensamentos impuros. Mas nessa roda que você se assenta, essa roda que te afasta de Jesus, você já começa pensando, é mesmo, é muita exigência. É muita exigência dos meus condutores, é muita exigência dos meus pastores. Aí você pode ver que quando você estava no ambiente de confronto, você não tinha esses pensamentos. Agora que você está no ambiente de consolo, você começa a ter guerra. É realmente exagerado demais o que me cobram. Eu posso beber um pouquinho, eu posso, olhar para a mulher do lado, eu posso, não tem nada a ver. Essa é a roda que as pessoas colocam para justamente dizer para você, você pode fazer o que você quer. Continua, pastora, no nome de Jesus. Verso 56. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. O que Pedro fez? Verso 57. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Gente, olha só, a Bíblia tem horas que ela eu acho que ela tenta romantizar. Não é negou não, Pedro mentiu. Pedro mentiu. Você está me entendendo? Porque às vezes não, negar uma coisa, amém? Outra coisa é, não, olha, mentiu. Pedro mentiu, e nós temos mentido. Nós não temos sido honestos, nós não temos sido fiéis. Olha o que acontece nessa roda de conveniência, pastora, onde Pedro se assenta e ele esquece o propósito que Deus gerou sobre a vida dele, ele esquece a palavra que Deus gerou sobre a vida dele, ele esquece todo o relacionamento que ele teve com Jesus. Escute isso: lugar que te afasta do relacionamento que você teve com a igreja não é um lugar para você. Pode parecer bom, mas pastora, eu conheço onde isso para, e o que eu estou falando aqui é cuidado com você. Eu não comecei a pastorear agora, eu sei o que acontece com essas rodas. Vai afastar você, daqui a pouco está desviado, e a culpa é da igreja. Daqui a pouco está adulterando, daqui a pouco está bebendo, não, a culpa nunca vai ser de quem resolveu sentar e dar ouvido para quem não tinha que ter ouvido. Alguns deles tinham pastores. Gente, qual era a conversa que estava tendo ali? Qual era a conversa que estava tendo ali? A conversa que estava tendo ali, pode ter certeza, pastora, que era o quê? Falando mal de Jesus. Falando mal de Jesus. Porque quando Pedro se assenta, a primeira coisa que falam não é alguém dizendo assim: uau, olha quem está ali, Pedro, seguidor de Jesus.
Pedro, o que aconteceu com o mestre, Pedro? Mas ele liberou uma palavra para vocês. Não, sabe? Olha como a entonação. Aquele é um seguidor de Jesus. Aquele, olha a entonação. Este também estava com ele. Ele conseguiu sustentar? Não conseguiu sustentar. Sabe por quê? Infelizmente, a influência, ela faz com que você venha negar o propósito. Ela faz com que você venha deixar. O homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Mais uma vez. Agora, e aí? Não sou um deles. Eu vou na igreja. Eu não sou membro da igreja. Eu vou lá. Já viu essa? Você ouviu isso? Não, você é lá. Eu? Não, eu vou lá. Estou visitando. Minha esposa que é. Meu esposo que é. É assim que a gente fala. Mas quando passa por perrengue, pastor, quando passa por provação, quando passa por luta, é o condutor que tem que sentar para ouvir. É nós que temos que ter atenção. É nós que temos que sair de casa meia-noite, 1h da manhã, para ir atender. Essa é a verdade. Quando precisa, temos que marcar um gabinete no meio das lutas, para atender. Mas, de fato, o que diz é o seguinte: não é minha igreja. Não sou da igreja. Vamos ser coerentes. Vamos entender o que Deus está falando. Aquilo que te tira do propósito não é bom para você. Continua, pastora. Verso 59. E tendo passado cerca de 1h, outro afirmou dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. Olha só o nível que ele... Olha, pastor, olha a escada daqui a pouco já esqueceu até o que é evangelho. Já esqueceu até o que é evangelho. Já esqueceu até o sacrifício. Gente, o diabo é astuto. Ele é astuto, gente. Ele é astuto. Ele vai aos pouquinhos dizendo, ele vai aos pouquinhos te convencendo que você não faz parte, que você não precisa, que você é autossuficiente, que você pode conduzir a sua vida, que você não precisa de ninguém tomando conta de você. É isso que o diabo vai fazer. Jovens, casados, homens e mulheres, você é dono do seu próprio nariz, você faz o que você quer. A pergunta que eu digo para você: você sempre teve essa concepção, o que aconteceu com você? Você sempre o quê? Não precisa nem falar, se quebrou. A igreja, ela tem um propósito de te ajudar. Jesus, ele veio para ajudar. Mas chega um momento que você já está até dizendo o seguinte: esqueci de tudo que foi gerado, tudo que me deram. E logo, continua, pastora. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. O galo cantou. Continua. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Verso 62. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Glória a Deus, até aí, em nome de Jesus. O que a gente está falando aqui? Um discípulo de carne e osso. Eu vou caminhar para o final. Só que eu quero lembrar para vocês a trajetória de Pedro. Se você for pegar o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, a Bíblia vai nos dar o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus. O cenário era João Batista, que nós acabamos de falar. E ele vinha e ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que quando João Batista se encontra com Jesus e ele vê Jesus, ele fala assim: aquele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ao batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce de forma corpórea em Jesus. E naquele momento, 2 discípulos de Jesus, fala comigo, 2 discípulos de Jesus, não, de João, 2 discípulos de Jesus, 2 discípulos de João, é porque depois eles se tornaram discípulos de Jesus, amém? 2 discípulos de João, eles viram o que aconteceu. Um deles, fala comigo, André. Quem era André? Irmão de quem? Irmão de Pedro. A Bíblia vai dizer que André, ele vai até Pedro e diz o seguinte: encontramos o mestre, encontramos o rabi, encontramos aquele a quem nós procurávamos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Pedro, ele não tinha
expectativa pouca de quem era o Messias. Pedro queria, desejava se encontrar com o Messias, porque a Bíblia diz que a primeira pessoa que André foi dar a notícia foi para Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele tinha no seu coração o desejo de conhecer o Messias. Por isso a notícia foi dada para ele. Eu creio que no nome de Jesus, quando nós geramos expectativa para viver o sobrenatural de Deus, para ter um encontro verdadeiro com Deus, para viver uma vida em constância com Deus, nós vamos sim receber as boas notícias e nós vamos ter sim o contato com Ele. Esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio que nós temos do contato de Pedro com Jesus foi lá em Lucas capítulo 5, não precisamos ler, mas eu quero rapidinho lembrar com vocês o que aconteceu. Pedro era da aldeia de Betsaida. A palavra Betsaida significa aldeia de pescadores. E Pedro, ele era um pescador de ofício. E a Bíblia nos dá a entender que não era um pescador por hobby. Era um pescador profissional. Tanto que se você for olhar em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus multiplica os pães e peixes, ele teve um encontro com seus sócios. Amém? Tiago e João eram sócios de Pedro. Ou seja, Pedro, ele era um empresário. Amém? Ele não pescava por hobby, ele pescava justamente por um sustento. Então a gente já começa a olhar e ter uma outra perspectiva, porque quando a gente olha e pensa que Pedro largou tudo, quando a gente acha que Pedro não tem tudo, a gente acha o quê? Que ele não largou nada. Ele largou muita coisa. Nesse episódio do capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, acompanha aqui comigo, a Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando num lago chamado Genezaré, amém? Que fica em Cafarnaum, amém? Quando Pedro, ele nasceu num lugar chamado Betsaída, ou seja, uma aldeia de pescadores, mas ele se estabeleceu num lugar chamado Genezaré, ou seja, Betsaída, ou seja, Cafarnaum, o lugar onde tinha o quê? Um grande comércio. Ali ele foi trabalhar, ali ele foi se estabelecer. Por quê? Porque ali era um lugar mais lucrativo para ele. E Jesus, ele vai justamente para esse lugar. Se você for analisar esse lugar chamado Genezaré, é como se fosse um lago. Um lago que tinha peixes, aonde ele tinha a sua produção. A Bíblia diz que Jesus, ele para naquele lugar e começa a ministrar. Preste atenção, porque tem uma chave para a sua vida no nome de Jesus dentro dessa palavra. Amém? Amém? Agora vocês acordaram, agora vocês entenderam, amém? A Bíblia diz que Jesus, ele vai até aquele lugar, pastora, e quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que a multidão era tão grande, que Jesus, ele teve que ter uma ideia, ele teve que ter uma ideia criativa, para que ele pudesse resolver aquele problema. Jesus não estava conseguindo ministrar, porque eram tantas pessoas, e o que ele tem, a ideia criativa? Ele falou o seguinte: opa, vou entrar no barco. Que barco era? Barco de Pedro. Tinham dois barcos naquele lugar, o barco de Pedro e talvez o barco de outros amigos dele que estavam ali, que eram pescadores. E propositalmente fazendo o quê? Tentando pescar. Amém? Pedro só pescou depois que Jesus, até então ele estava tentando pescar, ele não estava pescando. Ele tentou pescar, ele tentou trazer alguma coisa. A Bíblia diz que ele não pescou nada, amém? E ele chegou de manhã, amém, na beira da praia. E a Bíblia diz que ele estava ali naquela beira da praia fazendo o quê? Lavando as redes, pastor. Então eu tenho que pelo menos aqui ensinar 3 pontos disso. Primeira coisa, Jesus, ele tem uma ideia criativa para que o propósito dele se cumprisse. Ele está oprimido pela multidão, ele já não está conseguindo pregar a palavra, porque as pessoas estão apertando ele. Jesus falou assim: opa, vou entrar no... Gente, eu nunca vi dentro do Evangelho, não vi dentro dos profetas antigos ninguém ter essa ideia, pregar em cima do barco. E eu quero profetizar no nome de Jesus, assim como Jesus tinha uma ideia criativa, pastora, para que o propósito dele se cumprisse, a sua vida está na mão de Jesus, amém? Tá? Ele vai dar uma ideia criativa para que o propósito dele venha se cumprir na sua vida. Eu quero liberar essa palavra. Deus vai te dar ideia nova, pega essa palavra no nome de Jesus. Deus vai te dar uma unção nova, Deus vai te dar um entendimento novo, Deus vai colocar no seu coração uma perspectiva nova, e você vai fazer aquilo que ninguém fez, ou se fez, você não tem consciência disso. Por quê? Porque Deus é Deus de coisas novas. Isso, galera, só para me ajudar. Vocês pegaram? Pegou essa palavra?
Assim como Jesus, ele toma, sabe, a iniciativa de fazer algo diferente para cumprir o propósito, Deus, pega essa palavra, vai te dar uma ideia criativa e diferente nesse tempo, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Pega essa palavra. Tem gente que talvez não pensava, tem gente que estava pensando em trabalhar com uma forma, de outra forma, tem gente que estava pensando, Deus vai dar a estratégia para você cumprir o propósito dele no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Pega essa palavra, essa primeira chave para você, criatividade de Jesus para você. Escuta isso, não é a criatividade do mundo, porque tudo aquilo que o mundo consegue produzir, você infelizmente tem o quê? Combatido, você tem infelizmente concorrido. Deus está dando uma unção nova para nós não andarmos em concorrência, nós andamos o quê? Na novidade dele. O que o mundo cria, você anda em concorrência, porque a ideia do homem, Deus está dando para a igreja uma ideia criativa, para que nós não venhamos andar em concorrência. Aquilo que ele vai nos dar é novo, é diferente, e nós vamos desfrutar disso. Você pegou essa palavra? Aí a Bíblia diz que Jesus entra no barco, e Pedro está fazendo o quê? Fala comigo, lavando rede. Só que até ontem eu achava que Pedro estava lavando rede com vergonha. Quem já pensou isso? Só eu. Bem, então tá. Eu pensava que ele estava ali fazendo o que? Lavando a rede envergonhado. Por quê? Porque ele era um pescador profissional. E naquele momento ele não pegou o peixe. O que ele estava fazendo? Lavando, envergonhado, ali entristecido, falando, olha, não peguei nada, não trouxe nada, estou frustrado. Só que Pedro, pastora, não estava lavando a rede dessa forma. Pedro estava lavando essa rede, sabe o quê? Com a perspectiva dizendo o seguinte: amanhã é um novo dia, e eu vou lançar minha rede, eu não vou guardar minha rede suja. Amanhã eu vou acordar de madrugada e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ei, escuta isso, eu quero liberar essa palavra para você. Deus está colocando otimismo no nosso coração. Deus vai começar a colocar. Ei, tem gente que está desanimado, está entristecido, e por isso não tem mais força e vigor para continuar a fazer aquilo que Deus mandou fazer. Mas eu quero liberar, assim como Pedro, por mais que ele possa ter tido uma pesca frustrada, ele possa não ter conseguido alcançar o objetivo dele, ele tem um ânimo de estar lavando a rede, porque ele sabia que no dia seguinte ele iria sair e ele iria tentar de novo. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Amanhã você vai sair e você vai tentar de novo. Amanhã você vai sair e você vai tentar de novo. Você vai lavar a rede, você vai consertar a rede e você vai tentar de novo. E através da sua fé você vai alcançar o que Deus tem para você. Olha para o Senhor Jesus. Já estou finalizando, amém? Essa é a segunda chave. Qual é a terceira chave, pastor? Primeira chave, qual foi? Criatividade. A segunda chave, otimismo, vontade de vencer. Tem muita gente que Deus deu plano, Deus deu propósito, mas porque tentou a primeira vez e não conseguiu, está pensando em desistir. Amém? Eu quero liberar essa palavra criativa sobre a sua vida. Quero liberar esse otimismo sobre a sua vida. Você não vai lavar a rede com vergonha. Você vai lavar a rede dizendo o seguinte: amanhã é meu dia, amanhã eu vou lançar a rede, e amanhã, se Deus permitir, eu vou trazer ela cheia. Terceira chave, amém? Que eu quero liberar sobre você nessa noite. A Bíblia diz que Jesus usa o barco, ensina todo mundo, e depois, o que acontece? Pedro é chamado para o mais profundo. Escuta uma coisa: empreste seu barco para Jesus. Empreste seu barco para Jesus, gente. Empresta seu barco para Jesus. Vou dizer uma coisa: tem tanta gente, pastor, que não tem deixado, não tem emprestado. Sua vida é um barco, meu irmão. Empresta para Jesus. Tem alguém precisando ouvir do amor dele. Tem alguém que está em casa hoje que você conhece, que está em depressão, estava esperando o seu convite e você não fez. Tem alguém, sabe, que pode: pastor, mas eu não dei certo. Pedro também não deu certo, mas ele apertou o barco. Não é sobre dar certo, é sobre aquele que usa a sua vida. Escuta uma coisa: o barco de Pedro era um barco que não pescava, mas Jesus entendeu que era um barco para pregação. Hoje o seu barco não pescou, mas se você emprestava a pregação, amanhã ele vai voltar cheio. Aquele dia não serviu para pregação, Levi, não serviu para pegar peixe, mas serviu para pregação. No mesmo dia, depois daquela palavra, aquele barco voltou cheio. Às vezes a gente só fica pensando assim: não, eu vou dar o testemunho quando o meu barco encher. Ei, dá um testemunho quando o barco está vazio, empresta para ele, dá esperança para alguém que está precisando. Aí a Bíblia diz que depois que ele ministra
Ele fala para Pedro: Pedrão, vamos para mais profundo, amém? Vamos lá para mais profundo. Aí Pedro dá aquela palavra, Lucas capítulo 5: ei, Senhor, a noite toda eu tentei, mas não peguei nada. Você está assim? Anos tentando e não pegando nada? Você está como Pedro? Ei, não fica com vergonha não. Você tinha vergonha antes de conhecer Jesus, amém? Agora que você conheceu Jesus, fica tranquilo. Ele é o único que pode fazer com que a pesca frustrada possa se tornar uma pesca abençoada. Aí presta atenção, ele falou, porque, pastor, a gente precisa ser honesto. Tem hora que a gente se abre com as pessoas, mas não se abre com Jesus. Eu estou esperando você falar para ele: ei, tentei, Jesus, mas não consegui pegar nada. Você fala para sua mulher, você fala para o seu pastor, você fala para o seu condutor, você fala para o seu amigo, você fala para o seu patrão, mas você não fala para Jesus. Você está falando para a pessoa errada. Ei, Jesus é o único que sabe quando é que não vai dar certo, e Ele sabe quando vai dar certo. Escuta isso: Jesus sabe quando não vai dar certo e sabe quando vai dar certo, mas Ele quer ouvir você falando para Ele: Jesus, não deu certo não. Sabe que na cabeça de Pedro, qual era a primeira pessoa que ele iria falar que não deu certo? Para a esposa. Antes de falar para a sua esposa que não deu certo, fala para Jesus. Qual era a perspectiva, Levi? Ela ia voltar para casa sem peixe nenhum, falar assim: meu amor, hoje não deu certo. A perspectiva talvez era ele chegar e falar para aqueles que iriam comprar o peixe dele para vender, falar assim: gente, hoje não deu certo. Mas no meio do caminho, alguém estava ministrando, ele emprestou o barco para Jesus, e o que aconteceu? Ele falou para Jesus que não deu certo a noite toda. Epa! Ei, eu creio num Jesus que intervém, que muda decretos. Eu creio num Jesus que, quando nós confiamos, que nós depositamos a esperança nele, ei, escuta uma coisa: Ele vai mudar o final dessa história. Olha para essa pessoa que está lá e fala assim: Ele vai mudar. Fala: Ele vai mudar. Ele vai mudar o final dessa história. Ei, você já se convenceu, as pessoas já te convenceram que o final da história vai ser o seguinte: ei, espera mais um pouco. Ei, não vai dar certo. Você já, ei, escuta, tem hora que você já se prepara para dar má notícia, Jane, né, Levi? Você já vem já com aquele chorinho no canto. Não deu certo. Gente, mas teve um Jesus que entrou no meio dessa história. E antes dele contar para as pessoas que estavam esperando que o peixe não foi pego, ele contou para Jesus, falou assim: ei, Jesus, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Essa é a diferença. Jesus não perguntou e não julgou por que ele não pegou. Jesus disse o seguinte: ei, eu posso resolver o seu problema. Jesus não está perguntando para você por que você não pegou, ele está dizendo: ei, eu posso resolver o seu problema. Você me dá mais 5 minutos? Olha isso. Aí a Bíblia vai dizer que ele fala, aí Jesus fala assim: vamos lá, vamos mais profundo. Escuta isso, pastora, eu estava estudando sobre isso. Qual era o lugar? Fala comigo: Genezaré. Era um lago. Fala comigo: um lago. O que acontece? Olha lá, pensa. Gente, foi de Deus essa imagem aí. Deixa ela aí. Imagine isso aí. Vocês ouviram a pregação de manhã, não foi? Não foi não? Vocês ouviram a pregação de manhã? Não? Preste atenção naquilo ali. Durante a noite, o reflexo da lua faz com que os peixes, eles façam o quê? Subam. Durante a noite é o melhor período para pescar. Os peixes, eles saem do fundo e vão o quê? Para a superfície. Então, quando você lança a rede, você consegue pegar o peixe. Então Pedro, presta atenção, fala comigo: Pedro não pescava durante o dia, só pescava à noite. Você está entendendo? Pedro não pescava de dia, ele só pescava à noite, porque a noite era o padrão para conseguir aquilo que ele precisava. Só que Jesus, ele veio para mudar os padrões. Será que eu ouvi essa palavra nessa noite? Eu liberei essa palavra e vou liberar essa palavra para quem está aqui hoje. Hoje é que dia? 15. Quem já recebeu o pagamento do mês? Quem já recebeu o pagamento? Gente, só 3, gente.
Então os dízimos e ofertas vão aumentar daqui a pouco, né? Quem já recebeu o pagamento? Levanta a mão, quem já recebeu o pagamento? Quem não recebeu o pagamento? Gente, tem um bocado de gente desempregada aí, então. Vamos mudar a oração. Pastor, a oração agora é por porta de emprego. Vou repetir, quem já recebeu o salário? Está melhorando. Quem não recebeu o salário? Vai receber no nome de Jesus. Mas eu quero liberar para os dois, tanto para quem não recebeu e para quem recebeu. Deus vai te surpreender esse mês. Vai entrar na sua conta que você não esperava. Pega essa palavra. Não questiona, só glorifica. Hoje eu acabei de falar isso. A irmã veio aqui e falou assim: pastor, já foi? Hoje de manhã, a Simone, eu liberei essa palavra. Você vai receber. Recebeu aquilo que não estava esperando. Ela pegou a palavra de manhã. Eu estou liberando isso à noite para a igreja. Você já recebeu, não tem problema. Deus não está falando com aquilo que é seu direito. Ele está falando: eu vou liberar o sobrenatural. Preste atenção que eu quero finalizar. A Bíblia diz que ele lança à noite, não pesca, porque a noite era o quê? O período mais provável dele pescar. Os peixes ele vinham para onde? Superfície. Aí, por que durante o dia não se pescava? Porque durante o dia o que fazia? Os peixes iam onde? No fundo muito quente. Aí os peixes iam para um lugar mais escuro e ficavam lá esperando até o dia estar fresco, eles subirem e ali ele recebia a pesca. Aí Jesus, durante o dia, ele não só, presta atenção, Levi, a Bíblia diz que Jesus não fala só para eles irem, ele vai mais profundo, ou seja, Jesus, ele aumentou a probabilidade de não dar certo, mas eu estou falando de Jesus, meu irmão. Não, alguém pegou essa palavra? Teve alguém que desanimou, porque talvez, não, vai ser mais difícil. Escuta uma coisa, porque vai ser Jesus que vai fazer, por isso ficou mais difícil. Pega essa palavra. Jesus não podia ter falado, presta atenção, o mesmo trabalho que Jesus tinha para encher os peixes na borda, na margem, ou Jesus fala assim: ei, peixe, voa e cai, ele podia ter feito. Só que Jesus falou assim: vamos mais para o fundo. Ou seja, durante o dia, ir para o fundo significava o quê, Joyce? Que estaria mais difícil para pegar os peixes. Só que era Jesus que estava mandando. Aí Pedro vai. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se os peixes subiram ou se a rede cresceu e foi até o fundo, mas eu sei que o milagre aconteceu. Eu quero liberar essa palavra para você, para sua casa, para essa família, no nome de Jesus. Deus vai trabalhar no improvável. Pastor, não é hora de fazer, ei, não é tempo de receber, mas eu estou dizendo, Ele está abrindo uma porta, dentro de uma porta, dizendo para mim e para você: ei, eu sou o Deus do improvável, eu sou o Deus do impossível. Eu digo para você: vamos! Pegou essa palavra? Fica de pé. Fala comigo, titia. Fala, titia. Não dava para pescar. E ele não pescou? Titia, o peixe estava no fundo. O que aconteceu? Escuta uma coisa. Eu botei hoje de manhã, e você vai anotar no teu status: eu preciso questionar menos e acreditar mais. Bota aí no seu status, bota isso. Bota assim: eu preciso questionar menos e confiar mais. Eu fico imaginando Pedro pensando: gente, eu já me frustrei, mas eu vou. Porque, escuta isso, Pedro confiou na palavra. E o que você veio hoje, presta atenção, você vai sair daqui como Pedro. Não é a persuasão do pastor, não é louvor nem nada, é sobre essa palavra. Você vai falar para mim assim: pastor, eu já recebi o salário, mas sob essa palavra eu recebo o extraordinário de Deus. Pastor, a causa já estava perdida, o juiz já decretou que eu perdi, mas sobre essa palavra eu vou receber. Os médicos disseram que é maligno, os médicos disseram que vai ter que ter operação, mas sobre essa
palavra, eu vou crer, eu vou receber, eu vou desfrutar. É sobre a palavra que Deus vai operar na nossa vida em nome de Jesus. Você pode ouvir um amém? Vamos adorar a Deus.